Chegamos então na lição de número 12 aqui da classe dos adultos, onde nós estamos estudando nesse trimestre sobre o tema a carreira que nos está proposta. Na lição 12, essa lição vai cair no dia 23 de junho, nós vamos estudar sobre o tema a bendita esperança, a marca do cristão. Essa lição é escrita e comentada pelo pastor Osiel Gomes, e é claro que será um prazer trabalhar com você a respeito desse assunto em sala de aula. Eu me chamo pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E é claro, você que está chegando por aqui, se inscreve no canal, passa a ser um dos nossos alunos, envie essa aula para alguém também. Você pode iniciar a tua aula ministrando, apresentando então o texto áureo da lição, que se localiza em Tito capítulo 2, versículo 13. Você também pode apresentar em sala de aula a verdade prática. Vai valer muito a pena você apresentar a leitura da verdade prática junto aos teus alunos. Apresente também a leitura bíblica em classe, que se localiza hoje no seguinte endereço: Romanos capítulo 8, versículos 18 ao 25. Lê esse texto compassadamente com os teus alunos, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da sua igreja. Não se esquece que de segunda a sexta eu estou por aqui no canal ministrando aula para você, sempre às 18 horas. Toda segunda-feira é o encontro marcado da classe dos adultos, onde você tem a oportunidade de estudar junto com a gente a palavra de Deus. Na lição de hoje, lição de número 12, a nossa abordagem bíblica fala a respeito da esperança do cristão. Todos nós temos essa esperança. A partir do momento em que você está inserido no reino de Deus, inserida no reino de Deus, você então passa a crer nessa esperança. Nós estamos em uma jornada cristã. É importante você lembrar disso aqui. Quando nós reconhecemos que estamos em uma jornada cristã, nós temos um alvo. Nosso alvo é a chegada do reino de Deus. Sabemos muito bem que esse reino já está presente no nosso tempo, a partir dos sinais, da propagação do evangelho, da mensagem do Messias. Também nós entendemos que a igreja propaga esse reino hoje. Nós acreditamos especialmente que Cristo retornará para arrebatar a sua igreja. Então, na aula de hoje, nós vamos falar muito a respeito da esperança do cristão, da esperança da pessoa cristã, da sua esperança. Essa aula também trabalha um viés escatológico. Também vamos definir com você a nossa linha de pensamento sobre a escatologia de forma hermenêutica também. Em primeiro lugar, você já pode até anotar. Existem 3 correntes hermenêuticas a respeito da própria escatologia. Existe a corrente hermenêutica pré-tribulacionista e pré-milenista. Essa corrente nós defendemos como pentecostais. Nesta corrente nós estamos inseridos. Por quê? Porque nós acreditamos que Cristo retornará para arrebatar a sua igreja antes da tribulação. Cristo retornará para arrebatar a sua igreja antes do milênio. Nesse viés nós defendemos e diversas igrejas também andam de acordo com essa linha de pensamento. A segunda linha de pensamento hermenêutica, que também trabalha uma visão escatológica, é a visão amilenista, que nega a existência do milênio e acredita também que a igreja passará por metade desse processo da tribulação. Nessa linha, você vai perceber algumas igrejas tradicionais também seguindo essa linha de pensamento e essa visão hermenêutica. Nós não trabalhamos essa visão hermenêutica. Existe também a terceira linha de pensamento, que é a linha de pensamento hermenêutica, que trabalha na visão do pós-milenismo e pós-tribulacionismo. Nesse sentido, acredita-se que a igreja já está inserida no milênio, o milênio foi estabelecido quando Jesus esteve aqui, e ao final de todo esse processo, Cristo retornará para arrebatar a igreja passará pelo processo da tribulação e depois disso, então, será levada com o Senhor para todo sempre. Amém. São 3 correntes hermenêuticas que você pode encontrar quando você para estudar a respeito da esperança do cristão, especialmente no conceito da doutrina escatológica. Mas é necessário você entender que nós, pentecostais, de acordo com a Declaração de Fé das Assembleias de Deus, publicada em 2017 pela própria editora CPAD, e organizada pelo pastor Ezequias Soares, vai trabalhar que nós seguimos a linha de pensamento hermenêutica pré-tribulacionista,
pré-milenista. Temos alguns conceitos que destacamos a respeito da nossa interpretação pentecostal. Em primeiro lugar, nós acreditamos que a vinda de Jesus está próxima. Nós cremos que Jesus retornará a qualquer momento para levar a sua igreja. Isso aqui é importante para nós. Nós acreditamos que o arrebatamento acontecerá a qualquer momento. Detalhe, o arrebatamento só será visível para aqueles que estão em Cristo, que tem o seu nome escrito no livro da vida. Quem não tem, então não perceberá o momento em que a trombeta soar e o momento em que o arrebatamento acontecer. Então, nesse viés, nós acreditamos que o arrebatamento será secreto para o mundo e de forma muito especial também visível para aqueles que estão em Cristo. Nós entendemos, a partir dessa esperança, que o arrebatamento será rápido. E detalhe, será em um abrir e fechar de olhos, como a própria Bíblia diz, quando Cristo retirará a sua igreja desse mundo presente. Acreditamos que o arrebatamento da igreja acontecerá antes do processo da tribulação. O arrebatamento da igreja, para nós, ele é distinto da segunda vinda de Jesus. E aqui eu quero explicar para você. Porque, por exemplo, os nossos irmãos que seguem a linha amilenista vão trabalhar o arrebatamento da igreja e segunda vinda como se fosse uma coisa só na sua interpretação hermenêutica. Na nossa, nós acreditamos de forma muito clara que o arrebatamento é algo separado da segunda vinda. O arrebatamento acontece antes da tribulação. Cristo retirará a sua igreja. A segunda vinda para nós é quando Cristo retornará com a sua igreja depois dos 7 anos de celebração das bodas do Cordeiro. E essa igreja retornará com Cristo nos ares, todo o olho verá, e Cristo virá então para derrotar Satanás, a besta e o falso profeta. Então, na nossa visão hermenêutica, nós acreditamos dessa forma, dessa maneira, a partir dos conceitos pré-tribulacionistas e pré-milenistas. Então, na aula de hoje, nós vamos perceber que vamos trabalhar juntos, de forma muito clara, todos esses conceitos escatológicos, e eu espero muito contribuir com você para que você em Cristo seja um instrumento na EBD da sua igreja também. Então aproveita, coloca aí de onde você está me assistindo, o nome da tua cidade, da tua igreja, o que você está achando sobre o tema da aula de hoje. O teu comentário é importante para a gente, comenta aqui. E se você é professor da classe dos adultos e quer poupar o teu tempo para preparar a tua aula, você pode fazer isso sim, tá? Você pode ser um dos nossos assinantes no Facilita EBD. No Facilita, você vai encontrar o esboço da aula que eu estou preparando para você, com todos os versículos, argumentos a mais, vai te ajudar tanto nesse trimestre como no próximo também, já estamos chegando perto do terceiro trimestre. Você também vai encontrar os slides da lição, o próprio PowerPoint que eu preparo com muito carinho para poder te ajudar também. Todo esse material está disponível em uma assinatura, o link está escrito aqui na descrição desse vídeo. Clica, dá uma observada, analisa, que Deus abençoe você. Vamos então para o nosso primeiro ponto da lição, que trata agora sobre o seguinte assunto: para onde aponta a esperança do cristão? Para onde é que aponta a esperança do crente? Vamos entender isso de acordo com a proposta do pastor Osiel Gomes. Já deu para perceber que neste primeiro ponto da lição nós vamos entender sobre essa esperança do cristão, esperança da pessoa cristã, que deve estar fundamentada nesse retorno do Messias. É claro que você precisa conhecer esses conceitos que eu citei para você, para que você possa ter sabedoria na hora de ministrar a aula. Também é interessante você citar um versículo bíblico, e eu tenho uma base bíblica para poder te passar. Leia então o texto de Romanos, capítulo 8, versículos 24 e 25 em sala de aula, onde você vai perceber essa expectativa dessa esperança do cristão, essa esperança que é sobre esse reino vindouro também. E o primeiro subtópico da lição fala sobre a esperança cristã. O pastor Osiel Gomes traz então alguns argumentos bem interessantes na própria lição que nós podemos citar para você. Ele destaca, em primeiro lugar, que o Novo Testamento traz essa ideia de esperança não em algo presente, no aqui e agora, mas a esperança ela é fundamentada na fé em Cristo, ou seja, essa esperança é fundamentada em algo invisível. Você pode ler também o texto de Romanos, capítulo 8, versículos 24 e 25, que vai confirmar isso em sala de aula também. A esperança, ela antecipa aquilo que é bom. Então, nesse conceito, nós vamos perceber que essa esperança evidencia essa visão nossa
positivista, otimista também. Isso está em Tito, capítulo 1, versículo 2, vai trazer essa perspectiva para você. Pastor Osiel Gomes também destaca que o apóstolo Paulo ressalta que a esperança da pessoa cristã, do cristão, está fundamentado, então, de forma muito clara na pessoa de Cristo. Ele é a nossa esperança. Colossenses capítulo 1, versículo 27. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 1. Então, em uma perspectiva bíblica, toda a nossa esperança está fundamentada na pessoa de Jesus, por intermédio da fé, a partir das promessas de Deus. Hebreus 11, versículo 1, destaca então que a nossa esperança se fundamenta nessa fé. Quando nós estudamos sobre essa perspectiva da esperança, olhamos também para os céus, ou seja, nós aguardamos a chegada do Messias. Quando você lê e para entender a respeito desse conceito escatológico, Millard Erickson, no seu texto Polêmicas a respeito do milênio, ele trabalha exatamente essas três correntes escatológicas e teológicas que eu acabei de descrever para você. É interessante que quando você para entender sobre essa perspectiva, você encontra então os pré-milenistas, e nós nos encaixamos aqui. Pré-tribulacionistas, nós nos encaixamos aqui. Nós acreditamos que Cristo retornará. Ele é a nossa esperança. Antes da tribulação, antes do milênio. Isso é fundamental, faz parte da nossa esperança também. Millard Erickson trabalha também esse conceito dos próprios amilenistas ou tribulacionistas. Eles acreditam que o milênio é simbólico, na realidade não existe, no sentido então de ser somente uma interpretação hermenêutica, e trabalham a visão que a igreja passará pela tribulação. Algumas igrejas tradicionais seguem essa linha, nós pentecostais não defendemos esse conceito. Millard Erickson também trabalha a respeito do conceito do pós-milenismo, pós-tribulacionismo, em descrever que algumas linhas de pensamentos, algumas igrejas também vão defender a respeito que a esperança do cristão, que é o retorno de Jesus, acontecerá somente depois desses dois conceitos. O pastor Ezequias Soares, ele já trabalha isso diferente. Ele que é o organizador da Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Falando a respeito da esperança do cristão, ele destaca que nós acreditamos que Cristo retornará antes desse processo da tribulação, que a igreja não passará pela tribulação, que a igreja viverá, especialmente nesse conceito do milênio, que é algo vindouro e é especial, e o arrebatamento acontece antes desse processo. É interessante que, de forma clara, nós entendemos a diferença entre o rapto da igreja, que faz parte da nossa esperança, mas também entendemos a diferença desse conceito da segunda vinda de Jesus. O rapto da igreja, nesse conceito, a Bíblia fala que é algo especial somente para os crentes. E a Bíblia também destaca que haverá alguns sinais antes de todo esse processo. Exemplo, haverá rumores de guerras e rumores de guerras, fomes e epidemias se espalharão, escândalos que envergonharão também a igreja, e também o amor de muitos esfriará. Pastor Ezequias Soares também vai destacar que o arrebatamento da igreja é um conceito que nós também devemos entender, e uma esperança que acontecerá antes do processo da tribulação, porque a própria Bíblia Sagrada fundamenta isso. E agora eu peço para você pegar o caderno e a caneta para você anotar esses versículos que falam sobre essa esperança. Nós temos então 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Peço aos seus alunos para ler esse versículo, essa leitura é muito interessante. Você pode estar lendo também 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 ao 52. Você pode estar lendo também João 14, versículos 1 ao 3, onde Jesus prometeu que retornaria. E esses versículos vão trazer essa convicção sobre essa esperança, sobre o arrebatamento da igreja. E nós acreditamos nesse momento. Paulo diz que será em um abrir e fechar de olhos. Paulo destaca que isso é diferente. A Bíblia fala que será a partir do momento em que o Senhor der a ordem ao seu anjo para soar a trombeta de Deus. E Jesus prometeu que ele retornaria para arrebatar a sua igreja. Então, nesses conceitos teológicos, nós acreditamos a partir dessa visão hermenêutica. Caminhando, vamos então para o segundo subtópico, que trata agora sobre essa esperança nas cartas de Paulo. O que Paulão falou a respeito dessa tão forte esperança que é fundamentada na fé e no retorno de Cristo?
No segundo subtópico da lição, como proposta do pastor Osiel Gomes, percebemos a partir da sua escrita que ele destaca, então, na própria lição, que a esperança do cristão ela é fundamentada na fé, mas ela é fundamentada também em suas cartas no retorno do Messias. Ele cita aqui, você tem até o texto de 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 e 14, que fala nessa vida pós-morte, a partir do retorno de Cristo, aqueles que morreram em Cristo ressuscitaram primeiro. Fala também do arrebatamento da própria igreja. Ele também fala sobre essas promessas da fidelidade e desta fé que nós temos em Deus também. Paulo também menciona a respeito da esperança da justiça em Gálatas capítulo 5, versículo 5. Fala da esperança do Evangelho em Colossenses 1:5 e também fala sobre essa importância de ter uma vida cristã. Fala a respeito da vocação dos fiéis, Efésios 1:8, que nós temos essa vocação então de anunciar essa grande chegada, e também nós devemos, a partir desse conceito, entender que a nossa esperança é mencionada nessa virtude em amor. Primeira aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13, onde você vai perceber que toda essa esperança é fundamentada também na chegada do Messias. Também é fundamental entender que o arrebatamento da igreja, além de ser uma esperança vindoura, o próprio pastor Severino Pedro da Silva, um grande teólogo pentecostal, em salva memória, um homem de Deus, traz uma perspectiva tão interessante no seu livro Escatologia, a Doutrina das Últimas Coisas, também publicado pela editora CPAD, onde ele enfatiza que o arrebatamento da igreja é algo real, é algo que irá acontecer, e que nós, os salvos, então experimentaremos essa grande virtude, essa grande esperança. É profetizado também no Antigo Testamento e também tem essa visão no Novo Testamento. Nas cartas paulinas, por exemplo, você vai encontrar diversas passagens, diversas ênfases que Paulo dá sobre essa visão desse retorno. Nós vamos aprender um pouco a respeito também da vigilância para guardar essa esperança, vamos aprender também a servir. Eu espero que Deus use você na Escola Bíblica Dominical, explicando esse conceito para os teus alunos em sala de aulas e que Deus seja glorificado através desse teu ministério. Caminhando, vamos então para o terceiro subtópico, que trata também sobre o seguinte assunto: Deus, o autor da nossa esperança. O pastor Osiel Gomes também aborda que nós podemos resumir a nossa esperança da seguinte maneira: você pode experimentar essa esperança do retorno do Messias a partir do novo nascimento. Esse novo nascimento também te traz para dentro dessa esperança num nascer espiritual, 1 de Pedro 1:23. Também Deus é identificado como o autor da esperança. Paulo, em Romanos capítulo 15, versículo 13, faz questão de dizer que Deus é o fundamento da nossa esperança. Também nós vamos perceber a partir de Hebreus capítulo 10, versículos 32 ao 36, que ao longo da nossa jornada nós podemos experimentá-la e ao mesmo tempo também enfrentar essa jornada aguardando o arrebatamento da igreja, firmados nessa esperança mediante a fé e diante dos desafios, das perseguições e lutas que podemos enfrentar, firmar então a nossa consciência cristã em Cristo. Atos capítulo 20, versículo 24. A fidelidade cristã ela passa a ser então uma virtude, e essa fidelidade aponta então para essa esperança. Mateus capítulo 25, versículos 1 ao 10 dá um grande exemplo para a gente sobre a realidade dessa fidelidade cristã. Nós precisamos então entender que enquanto estamos aqui, estamos aguardando a vinda de Jesus. Eu estou aguardando, você também está aguardando, a partir das profecias do Antigo Testamento, profecias do Novo Testamento também, nós entendemos que ele virá. E como nós nos fundamentamos em fidelidade a Deus, aguardando então essa esperança. Essa fidelidade é uma qualidade humana que Deus então nos concede e nos ajuda agora, a partir dessa fé, a permanecermos firmes. Isso quer dizer que você e o teu aluno podem permanecer fiéis diante do Senhor. Jeremias também fala a respeito dessa fidelidade. Capítulo 42, versículo 2, ele aborda a respeito dessa fidelidade de estar servindo o Senhor. E você pode experimentar essa esperança a partir do novo nascimento em João capítulo 3, versículo 3. Então, pela Bíblia, nós entendemos que essa fidelidade nos linka nessa esperança. Entendemos que Cristo retornará
para arrebatar a sua igreja, e nós aguardamos isso de forma muito fiel, exaltando ao Senhor. Que Deus em Cristo possa também usar você. E é claro, se você conhece alguém que precisa assistir essa aula, manda esse vídeo para ele, para ela, compartilha também na tua rede social. Vamos então para o segundo ponto da lição, que trata sobre a perspectiva escatológica da esperança cristã. Neste segundo ponto, como você já tem percebido, estamos abordando com vocês, passo a passo, compreendendo essa esperança e fidelidade cristã sobre o retorno de Cristo. Você pode também apresentar um versículo bíblico que está em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23, que fala sobre a esperança cristã, que traz também essa consciência do novo nascimento. Então, o novo nascimento também está entrelaçado nessa esperança do retorno de Jesus. O primeiro subtópico vai abordar que a Bíblia ela focaliza também no futuro. Pega isso e deixa Deus te usar. De acordo com o pastor Osiel Gomes, a Bíblia também vai apontar para o futuro. Se você observar na própria lição, você vai perceber que desde a criação você vê essa esperança sobre a chegada do reino de Deus. Desde a criação você vai perceber essas promessas ditas após a queda, após todo aquele processo, todos os desdobramentos, você vê a promessa então da chegada do Messias. Gênesis 3,15, e é fundamental você observar isso aqui. Quando você olha para a Bíblia, você vai perceber que após a queda há uma necessidade de restauração. Então esse olhar para a esperança no futuro fala então dessa restauração vindoura. Efésios capítulo 1, versículo 10 vai dar fundamento para isso. Você vai ver que essa promessa da restauração vem desde o Éden e ela está se cumprindo também diariamente e encontra também o seu lugar em Apocalipse. Você pode perceber lá, comparando dois textos, pega aí para anotar. Gênesis 3,15 e também apresentando Apocalipse capítulo 12, versículo 9. O pastor Reinaldo Aldilo, comentando a respeito desse viés da escatologia, ele fala sobre essa esperança também, onde você vai perceber que Jesus não deu um adeus para os seus discípulos, mas ele disse que retornaria, que você encontra então esse princípio da esperança, focalizando então no futuro. Jesus falou a respeito da sua própria volta, do seu próprio retorno, em Mateus capítulo 24, versículo 30, João 14, 2 e 3, os anjos também anunciaram o retorno de Jesus, Atos capítulo 1, versículo 10 e 11. O Espírito Santo também testifica a respeito do retorno de Jesus, 2 Coríntios 5, 5. Você vai perceber de forma muito clara que nós temos uma esperança. Nós, como cristãos, aqueles que aceitaram a Cristo como Salvador, tem a sua esperança no céu. Hebreus capítulo 12, versículos 12 e 23 também, Filipenses 3, 20. Nós também encontramos a nossa morada no céu, Efésios capítulo 2, versículo 6. Nós estamos entendendo de forma clara que a nossa fé se fundamenta lá, os nossos olhos precisam estar fixos nessa esperança, isso está em 2 Coríntios 4, versículo 17, e o nosso tesouro está lá, 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4. Então, tem tantas passagens bíblicas que vão ajudar a gente a entender sobre essa esperança e que você possa citar esses textos também. Avançando, o segundo subtópico do segundo ponto fala agora sobre essa esperança no porvir, que traz um consolo e alegria também para o cristão. A ideia do consolo no porvir, conforme o próprio pastor Osiel Gomes aborda, traz então essa ideia de olhar para o futuro. A Bíblia vai abordar isso. Observe Romanos capítulo 15, versículo 4. A palavra de Deus assegura para a gente então a eternidade. Nós somos feitos para a eternidade. A Bíblia também fala sobre essa profecia. Observe também 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17. Então, olhar para essa esperança, encontrar aqui diversos vínculos, diversos recursos que você pode também trabalhar. Eu separei alguns versículos para poder te passar. Anota aí. Você pode estar lendo em sala de aula, por exemplo, Romanos capítulo 15, versículo 13, onde você vai perceber que o cristão acha gozo nessa esperança. 1 de Pedro 1,3, onde você vai perceber que bendito é o nosso Deus Pai, Ele que é o fundamento da nossa esperança. Colossenses 1,27, onde você vai perceber que Paulo fala que Cristo é a glória da nossa esperança. Hebreus capítulo 6, versículo 19, onde vai dizer que o cristão precisa estar firme com essa esperança. Então, esses versículos vão apontar para a gente esses recursos que são muito preciosos,
ao mesmo tempo nos dão esperança também em momentos difíceis. Exemplo, nós precisamos como igreja agora ser um instrumento de esperança, ajudando os nossos irmãos que estão sofrendo uma grande tragédia no estado do Rio Grande do Sul, por causa das cheias das águas. Como igreja, nós precisamos, claro, enviar recursos, mas também orar, intercedendo, ajudar. Diversas igrejas têm aberto as portas, se tornado também abrigos, mas existem pessoas que perderam tudo, não tem para onde voltar. E como igreja de Cristo, nós precisamos ter essa mensagem de consolo. O único apego que nós podemos demonstrar nesse momento é interceder, é orar e ao mesmo tempo contribuir. Que Deus em Cristo use você, em nome de Jesus, trazendo também essa palavra de esperança para os teus alunos. Avançando, terceiro subtópico trata então sobre o seguinte argumento: por que uma doutrina da esperança que a Bíblia tanto trabalha com a gente? O pastor Osiel Gomes também aponta uma justificativa para essa doutrina da esperança. Primeiro, nós temos uma doutrina da esperança porque nós estamos firmados, acreditando nesse retorno de Jesus. Base bíblica, 1 Tessalonicenses 4, versículos 13 a 18, é o fundamento, inclusive o versículo 18 fala que nós devemos consolar uns aos outros com essa mensagem. Você vai perceber também que nós devemos e acreditamos nessa esperança porque essa é uma promessa fiel. Observe Hebreus capítulo 10, versículo 23. Então, o pastor Osiel Gomes destaca exatamente esses conceitos. Jesus, por meio do seu sangue derramado no Calvário, garantiu também essa esperança. Então, a morte de Jesus é o fundamento dessa esperança. Hebreus capítulo 9, versículo 26 diz que Cristo ofereceu sua vida, o seu sacrifício no Calvário para manter essa esperança. Nós podemos desfrutar dos benefícios dessa esperança, porque agora nos fundamentamos nessa fé em Jesus. Então a pessoa cristã como você experimenta essa esperança porque Cristo te garantiu isso no Calvário. Essa fidelidade te traz agora para perto de Deus. E agora também entendemos algumas questões. Primeiro, a salvação vai te trazer esse fundamento da esperança. De que maneira? Te reconciliando com Deus. Anota aí, a salvação é uma doutrina da esperança que te reconcilia com Deus. A salvação também traz o perdão dos pecados. Glória a Deus. Isso aqui é doutrina da esperança. Traz também vida eterna. Isso aqui é doutrina da esperança. Segurança em Cristo. Isso é doutrina da esperança. Transformação interior. Gente, se isso aqui não for doutrina da esperança, eu não sei o que é. Então, a própria Bíblia fala sobre essas doutrinas, fala sobre o sejo da esperança que nós também devemos defender. E caminhando, vamos agora para o último ponto da aula de hoje, o terceiro, que trata sobre a esperança cristã como âncora também para a alma. Neste terceiro ponto, você também pode apresentar um versículo em sala de aula, já que a gente está trabalhando a esperança como âncora também para a alma. Leia o texto também de Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, onde vai falar sobre essa esperança como fio condutor da própria Escritura que nos ajuda a estarmos firmes com Jesus. E o primeiro subtópico fala sobre a nossa esperança também como âncora, como firmeza, como propósito, como bússola para você. No primeiro subtópico do terceiro ponto, você pode analisar então essa proposta que o próprio pastor Osiel Gomes aborda, destacando que a esperança ela é uma âncora para fortalecimento também da nossa alma. Âncora por quê? Porque ela agora nos ajuda a estarmos então firmes em Cristo. Observe o texto também de Atos capítulo 27, versículo 29, vale a pena você ler esse texto também, e o escritor aos Hebreus também traz essa mesma perspectiva lá em Hebreus capítulo 6, versículos 18 e 19. Então anota esses versículos aí e deixa Deus te usar. A nossa esperança em Cristo, ela está fundamentada de que maneira? Porque ela oferece então uma base sólida para você então seguir em fé nessa jornada que você está caminhando. Fundamentado então na promessa da esperança em Jesus, desse retorno do Cristo, o nosso Salvador. Isso aqui é uma promessa que nós acreditamos. Traz também conforto no meio da dificuldade, no meio da luta, no meio da provação. Traz um propósito e significado para você, junto com os teus alunos também. Além de que aponta para a vida eterna e uma transformação interior também é vista nesse conceito da própria esperança. Então, olhar em resumo para a perspectiva da esperança, entender que Cristo é o fundamento de toda essa esperança que nós defendemos.
E o segundo subtópico do terceiro ponto trata agora sobre outro argumento, porque a esperança do crente, do cristão, ela é melhor. Por que a esperança cristã ela é melhor? Porque ela tem fundamento. Você vai perceber que a nossa esperança ela tem uma garantia. Observe o texto também de Efésios, capítulo 2, versículo 12. Ela é diferenciada porque ela garante especialmente esse conceito na tua alma, no teu espírito também. Cristo também, ele nos dá essa esperança diversas vezes. Você tem aí 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 também, de diversas formas. A cultura desse tempo não garante essa esperança, mas a cultura cristã, a Bíblia, essa demonstração traz esse fundamento para essa esperança que nós acreditamos. A esperança do cristão ela tem fundamento sólido. Primeiro, no sacrifício de Jesus. Então anota aí. Nossa esperança tem um fundamento no sacrifício de Jesus. Tem um fundamento também na fidelidade do próprio Deus. O nosso Deus ele é fiel para nos ajudar. Temos também a garantia da presença do Espírito Santo sobre nós, por isso nós temos esse fundamento da esperança. E a ressurreição de Cristo mantém também essa esperança. Cristo ressurreto, vivo, também é garantia dessa esperança que nós defendemos junto com vocês a partir dessa crença do arrebatamento também da igreja. E caminhando, o último subtópico da lição trata agora sobre outro argumento, mantendo firme a esperança. Como é que você pode manter firme essa esperança que você leva adiante como cristão? O pastor Osiel Gomes diz que a nossa garantia é o retorno de Cristo. Manter firme essa esperança é entender que precisamos estar preparados e andar em santidade. Você vê isso escrito também em 1 João capítulo 3, versículos 2 ao 3, vai te dar fundamento. Mateus capítulo 25, versículo 13, fala sobre essa fidelidade que você precisa ter, aguardando o retorno de Jesus. Lucas capítulo 12, versículo 40 também vai dar esse fundamento para você. Então, como é que você pode manter firme a tua fé, a tua caminhada, aguardando então o retorno de Jesus? Eu vou te dar algumas dicas. Você tem então o estudo da palavra de Deus. É fundamental que você estude a palavra de Deus aguardando Cristo. É interessante você também manter a tua vida em oração, permanecendo em oração. Mantendo também comunhão com os outros crentes, as outras pessoas cristãs. O teu louvor e a tua adoração também deve prevalecer e permanecer firme. O teu serviço cristão, o diaconato na igreja, tua forma de agir, tua forma de servir. O teu serviço na missão fala sobre isso também. A tua perseverança na fé, isso é fundamental você observar. E a tua confiança na promessa de Deus. Observe como esses recursos trazem, então, lições tão preciosas para o nosso crescimento em Jesus. Concluindo, pastor Osiel Gomes destaca o seguinte argumento. Na conclusão, o pastor Osiel Gomes destaca que nós devemos ter forças para enfrentar todo e qualquer tipo de dificuldade. Essa força é fundamentada no retorno de Cristo. Acreditamos que ele retornará para arrebatar a sua igreja. Cremos nessa esperança. Esse arrebatamento será repentino para os salvos e você pode experimentá-lo em nome do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo possa abençoar você de uma forma extraordinária, ministrando essa aula na EBD da sua igreja. E se eu ajudei você, se essa aula te edificou, por gentileza, deixa aqui teu comentário, se inscreve no canal também, Janderson Nascimento, vou ter o prazer em te receber por aqui, me acompanhe também pelo Spotify. Gente boa, você pode me seguir lá no Instagram, @Janderson Nascimento, tira uma foto assistindo a aula, ou então com os teus alunos, posta, me marca, eu vou ter o prazer de repostar esse material bonito aí, desse povo que acompanha a gente de todas as partes do Brasil, que Deus abençoe você de uma forma extraordinária em Jesus. Agora nós vamos para o nosso momento de oração. Agora na Escola Bíblica, momento especial de oração. No nosso momento de oração, eu quero incentivar você já nesse trimestre, estamos fazendo isso já algumas aulas, estamos em intercessão, em campanha de oração pelos nossos irmãos no estado do Rio Grande do Sul. Se você pode orar por esses irmãos, retire um momento na sua escola bíblica dominical, interceda. A oração é uma ferramenta poderosa. Aquele povo de Deus precisa de ajuda. A única lição que eles podem ter é exatamente desse momento, é permanecer na fé em Jesus. E essa lição pode ser apresentada por você.
Você, como servo e serva de Deus, vamos interceder para que o povo de Deus do estado do Rio Grande do Sul possa superar essa tragédia, possa enfrentar essa situação difícil e se reerguer mais uma vez. Vamos interceder para que Deus envie recursos, para que Deus levante pessoas honestas, sábias, para que possam ajudar os outros. Orar também por aqueles que estão enfrentando a situação de perder tudo e começar mais uma vez. Vamos orar. Eu quero orar com você e você também pode me ajudar em nome de Jesus nesse processo. Senhor, nós oramos pelos nossos irmãos do estado do Rio Grande do Sul, os nossos irmãos gaúchos. Pai, vem abençoar os teus filhos de uma forma muito especial. Deus, dê força, dê coragem. Famílias, Senhor, que perderam tudo, não tem para onde voltar, que o Senhor possa providenciar o recurso, possa providenciar a moradia, o consolo e a esperança. Deus, em nome de Jesus, levanta pessoas, levanta servos e servas que estão naquele estado para ajudar o outro. Deus, intercedemos pelo teu restaurar, pela tua bênção, pelas tuas promessas sobre aquele povo ali. Vem abençoar, Senhor, os teus servos. Como Igreja de Cristo, nos levantamos em oração por esse projeto, em nome de Jesus. Amém. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. Como dica de leitura, eu tenho alguns textos para poder te dizer aqui, te indicar. Texto do pastor Osiel Gomes, vale a pena você ter esse material, está na própria, como indicação da CPAD, vale a pena você ter. Indico também o meu livro, A Doutrina do Pecado, da editora Santorini, você vai encontrar esse material para te ajudar. Indico também Ensinador Cristão, textão, vale a pena te ajudar aí nesse trimestre para você crescer em Jesus, entendendo a proposta da lição. Te aguardo por aqui na última lição do trimestre, lição 13, onde nós vamos abordar sobre a cidade celestial. E é claro que nós já estamos com lições aí do terceiro trimestre, vai ser muito legal. Texto do pastor Silas Queiroz, vamos trabalhar um texto extraordinário, estudando 2 livros da Bíblia, o livro de Ruth e de Esther. Tem coisa boa chegando, tá? Que Deus abençoe você, um beijo no teu coração e até a próxima segunda às 18, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus, ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.